seja para mais, seja para menos. Né? Aí o município vai estabelecer, ou o Estado, a União vai estabelecer um procedimento para que se faça isso. O preço ele não é fixo e reajustado. Tá? O preço pode variar. É evidente que vai ter que ter as circunstâncias, requisitos para comprovar essa variação. Mas que pode. Não é algo fixo e imutável. Para resumir isso, quais são as vantagens que decorrem dessa prática do registro de preços? Que está popularizando o registro de preços na administração pública. Né? Que a cada vez mais entidades públicas utilizam essa ferramenta. Inclusive o município de Tijuca está para instituir esse tipo de, essa forma de contratação. Né? Realizar o registro de preços de uma série de objetos. Então, o resumo do que nós temos. Evita uma dificuldade, uma restrição provocada pela falha de planejamento. A gente sabe que tem coisas que não dá para planejar. Ninguém tem bola de cristal, ninguém é mãe de nada para adivinhar tudo o que vai acontecer ao longo de um ano, para dizer, não, olha, eu preciso já deixar licitado aqui. Né? Então, o registro de preços, como não tem obrigação de contratar, você tem certa flexibilidade quanto a isso. Já deixa licitado. Na eventualidade, faz o contrato. Resolve, então, essas situações de difícil previsibilidade. Faz um controle de estoque, você não precisa contratar tudo e fazer um almoxarifado grande lá dentro da administração para guardar o material, porque você vai contratando aos poucos, de acordo com o que for necessário. Né? Se reduz o número de licitações, você faz uma licitação e o registro de preço vale por um ano, então você não precisa ficar repetindo as licitações nesse prazo. Se tem uma agilidade, depois que está feita, só tem a ata e a partir daí manda executar o contrato. Faz uma vez a licitação e os contratos são firmados rapidinho. Tem o registro de preço publicado, basta mandar executar esse contrato. Maximiza a competitividade, que você pode permitir aí uma participação maior das empresas. Eu não falei para vocês, mas existe uma possibilidade no registro de preço fazer o que a gente chama de fornecimento parcial ou parcelamento da licitação. Imagine que um órgão grande faça uma licitação, vai comprar 1000 computadores. Às vezes um fornecedor só não tem condições de vender os 1000. A administração pode ir loteando esses computadores, lotes de 50. Então a empresa pode participar, 50 computadores já consegue vender. Os primeiros 50 da empresa A, que é o menor preço, depois da B, depois da C. Isso pode ser feito privilegiando, inclusive, empresas de menor porte. A gente sabe que o desenvolvimento econômico está muito associado à existência de pequenas empresas. O que mais? Transparência. A gente não utiliza a carta convite, que é uma modalidade de licitação pública muito questionada, muito debatida em função da falta de atendimento ao princípio da publicidade. Então, quando você faz o registro de preços, você obrigatoriamente faz uma licitação na modalidade concorrência ou pregão, que são modalidades transparentes de licitação. E, finalmente, uma desnecessidade de FIIs da previsão orçamentária. Normalmente, na licitação, você tem que bloquear o recurso, fazer a licitação, para ter já o dinheiro garantido para que firmar o contrato. Ora, se você não tem certeza de firmar o contrato, você também não precisa bloquear o dinheiro para o registro de preços. Você indica que tem, lá no orçamento da administração pública, recurso para fazer aquilo. Mas você não deixa já o recurso amarrado, preso, a um contrato que talvez nem venha a ser executado. Para quem trabalha ali, o gestor público no dia a dia, que às vezes precisa remanejar um recurso daqui para lá para atender uma necessidade que vai acontecendo no dia a dia da administração, vai perceber que esse também é um grande benefício, uma grande vantagem para a administração. Até aqui tudo maravilha, né? Tudo ótimo. Não tem por que não fazer o registro de preço. E realmente é bom. Pena que, no âmbito federal, vou usar mais uns minutinhos e aí depois me passa esse segundo, inventaram um negócio chamado adesão a uma ata de registro de preços. Nome muito comprido, né? Resumiram e fizeram um outro nome, deram um outro nome, popularmente conhecido como carona. Alguém já ouviu falar em carona em licitação pública?
Alguém já ouviu falar nisso? Carona em licitação pública, em linhas gerais, é o quê? Um certo órgão da administração faz uma licitação, diz lá, eu quero comprar 100 computadores, faz um registro de preço, tem um vencedor, publica, tudo ok, tudo certinho, aquele órgão, ao longo de um ano, pode comprar os 100 computadores. Perfeito. Daí um terceiro, um outro órgão de uma outra administração pública, que não tinha nada a ver com a história, que nunca participou, que nem sabia se naquele momento lá ia comprar computadores, vem lá de gaiato e diz, olha, empresta a tua ata, eu gostei desse computador, o preço está bom, empresta essa tua ata que eu também vou fazer uma adesão a ela, vou pegar carona nessa ata e eu também vou comprar mais 100 computadores. Isso se chama adesão à ata de registro de preço. Algo que foi estabelecido, foi previsto no decreto da União que regulamenta esse tipo de contratação. A União, quando disciplinou como funciona o registro de preço no âmbito federal, disciplinou lá no decreto federal, no artigo 8º, que poderia fazer essa adesão ao registro de preço, esse carona. E aí isso se tornou comum na administração pública federal. Tão comum que diversos órgãos passaram, antes de fazer suas licitações, a procurar no mercado, em outros locais, se não havia alguém que já tinha comprado aquilo e tivesse um preço bom que atendesse aos interesses da administração. E aí já não fazia mais uma licitação pública e sim pegava carona. Parece mil maravilhas. Olha, o administrador público, ele não precisa fazer bloqueio de mercado, não precisa licitação, não precisa fazer nada. Ele só precisa encontrar o produto que ele quer registrado em alguma outra entidade. E encontrou o produto, conversa com a entidade, conversa com a empresa que está registrada lá e firma diretamente o contrato. E olha os absurdos que aconteceram nessas práticas. Um exemplo prático aqui que aconteceu numa fiscalização feita pelo Tribunal de Contas da União. Uma certa entidade fez uma licitação de serviços para registro de preços, cujo valor previsto para um ano era de 32 milhões de reais. Era o valor previsto, ou seja, o máximo. Ele até não precisava contratar os 32 milhões, eram serviços mais frequentes. Mas poderia chegar no prazo de um ano a 32 milhões de reais. Daí essa empresa que foi registrada começou a firmar contratos com outras entidades. Firmou 62 contratos com outras entidades da administração pública que não tinham participado da licitação. E o valor que ela contratou ao final foi de 2 bilhões de reais. 600 vezes a mais do que previamente havia estabelecido aquela licitação pública. Então imaginem vocês aqui num exemplo hipotético. O município de Florianópolis faz um registro de preços. Vocês são donos de uma empresa de informática. Vocês não querem participar do registro de preços lá de Florianópolis. Porque está um pouco longe, porque Florianópolis não é um bom pagador, não quer participar. Mas depois, dali 6 meses, o município de Tijuca vai lá em Florianópolis e diz, Florianópolis, deixa eu pegar carona nessa ata aí. Deixa eu comprar esses computadores, são bons, são um preço bom. Me empresta? Eu vou falar, empresta. Mas vocês aqui, você tem a tua loja aqui em Tijuca, você não queria vender para a Prefeitura Municipal de Tijuca? Qual é a isonomia disso? Que tratamento isonômico foi dado? Um outro princípio da licitação pública, muito aventado, que sempre está à tona, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que diz que as regras do jogo devem estar postas inicialmente. Aquele edital que foi lá de Florianópolis não havia dito que Tijucas poderia no futuro vir a aderir. Né? Então o interessado daqui não houve uma vinculação àquele edital. Né? O edital foi desrespeitado porque ele previa a compra para Florianópolis e não para Tijuca. Outro, esse procedimento do carona foi estabelecido num decreto, num documento que vocês juristas conhecem muito bem, que serve para regulamentar, não para instituir direitos ou obrigações. Quem institui isso é lei.
Cadê a lei para disciplinar o carona? Também não existe. Mais uma ofensa ao princípio agora da legalidade. E isso tudo tem dado asa a muito lobby na administração pública federal. Tem gente que fala, um deles, o professor Joel de Neves, que era aqui de Santa Catarina, muito renomado na matéria de educação, que se criou o famoso agente pastel. O agente pastel é um carinha, como eu, assim, engravatado, bonitinho, vai lá num órgão público com uma pastinha debaixo do braço e um telefone. E diz assim: prefeito, o senhor precisa comprar aí? Ah, o senhor precisa comprar carro? Olha, carro eu tenho esse modelo registrado lá em Goiânia, esse aqui lá em Tocantins, esse daqui lá no Rio de Janeiro. Qual que o senhor quer? Ah, o prefeito diz: eu quero esse daqui. Aí o prefeito liga lá para a entidade que tem registrado e diz: olha, vamos fazer, empresta a ata para trazer aqui para o município de Jucas para ele comprar o carro. E aí vocês sabem que nessa história toda, nesse lado todo, começa a dar asa o quê? A tráfico de influência, a lobby, a propina, a desvios e uma série de tipos de corrupção. Então há uma flagrante ofensa ao princípio da moralidade administrativa. Não se espera isso da administração. Todas essas irregularidades do registro de preços, do carona em registro de preços, comentaram que o Tribunal de Contas de Santa Catarina expusesse expressamente que ele é um procedimento ilegal e que não deve ser copiado nem emprestado em relação aos que estão subordinados ao Tribunal de Contas de Santa Catarina. É uma pena que o exemplo bem dado pelo nosso Tribunal de Contas ainda não seja o exemplo da maioria dos Tribunais de Contas do Brasil e nem do Tribunal de Contas da União, que diz que tem que ter limites, mas permitiu ainda o carona em registro de preços. Uma figura totalmente avessa aos princípios da administração pública e da licitação. Pessoal, tentei encurtar um pouquinho, mas ficamos abertos para eventuais perguntas e, de repente, complementar alguma das informações aqui, se ficou meio corrido. Não sei se é do costume de vocês, não é do dia a dia de vocês, de repente alguns termos não é da prática e ficaram nebulosos. Então fica esse momento para a gente, quem sabe, tirar alguma dúvida e trocar alguma ideia. Ok? Em princípio, muito obrigado pela atenção de vocês. A partir de agora, o senhor Edinando Brustolini irá responder aos questionamentos.